Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite, agora já é boa noite aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio na TV Mundo Maior também, começando o Plantão do Evangelho no Lar. O meu é esse aqui, ó, dá pra ver, né, a capinha. Esse aqui é do ID, eu ganhei, muito carinho, eu tenho usar esse Evangelho. São folhas simples, papel reciclável, né, então eu gosto de tê-lo aqui para os meus estudos. Temos Evangelho segundo o Espiritismo no nosso site, que é o mundomaior.com.br. Nesse, você poderá adquirir todos os livros da codificação. Aliás, sábado agora, dia 3 de outubro, é o dia em que nasceu Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, 1804. Eu ainda estava assim, quieto lá por cima, eu acho, sem querer um retorno breve, mas quando chegou a hora, aqui estou, né? Então, Allan Kardec faria 216 anos. Já pensou? Está vivendo 216 anos? Será que alguém gostaria de chegar a tudo isso? Pois é, né? Bom, no plantão hoje, a conversa é com esse querido comunicador. Quando eu cheguei na Rádio Boa Nova, isso lá por 2006, né? Aí que depois eu vim conhecer Leonardo Cursis. Pois é, ele já teve programa, até um programa que era de madrugada, que eu não estou lembrando o nome agora, que tinha um humor muito bacana, muito diferente, assim, um humor legal, junto com nosso querido Américo Sucena. Leonardo Cursis, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é uma satisfação que se renova toda vez que eu posso participar. E quando você participa, eu sempre fico naquela dúvida cruel. É Alexandre Anselmo ou Anselmo Alexandre? Acho que é Alexandre Anselmo, né? É isso mesmo, Anselmo é sobrenome. E quanto ao programa que você mencionou, era o Mensagem Flex Total, que ia ao ar à meia-noite. Eu e o Américo costumávamos brincar que nós não tínhamos audiência, nós tínhamos testemunhas. Era muito bom, poxa, lembro mesmo do programa. Américo Sucena, também um grande abraço, queridíssimo, né? E continua aí trabalhando, divulgando a doutrina espírita. Mas eu continuo com outro programa. De terça-feira às 6h30 da manhã, apresento Autodescobrimento. E de segunda-feira, meio-dia, eu participo do jornal Nova Era. E no primeiro sábado de cada mês, participo do Ação 2000. Isso significa que o próximo sábado, às 8 horas, estarei no ar na Rádio Boa Nova. Aí, tá vendo, gente? Leonardo Cursis tá aí trabalhando e bastante, hein? Que bom, é bom estar aqui no ar, né? Cada programa tem a sua característica e você pode conferir, né? Autodescobrimento é muito bacana, vale a pena você conferir também. Bom, vamos aqui para o nosso plantão, vamos iniciando. A gente inicia com uma prece, né? Eu não faço aquela prece assim tão linda como as pessoas, mas vamos lá. É o estilo Alexandre Anselmo de ser, e a gente faz sempre com a nossa alegria e o respeito de sempre. Que você esteja conosco neste momento, no início, para essa oração. É um momento que eu sempre digo que o sol, ele se deita nos braços da noite, e aí é aquele momento de reflexão, onde muitos de nós partimos para o nosso descanso, para o reencontro da família no nosso lar, na nossa casa, onde nós recompomos as nossas energias e é onde nós nos preparamos também, quem sabe, para no desdobramento às tarefas espirituais que somos convidados. E assim, que a espiritualidade que nos assiste e nos auxilia nessa programação, levando a doutrina espírita através do rádio e da TV, esteja também neste momento, para que nós possamos, junto com Leonardo Cursis, estudarmos mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo,
codificado por Allan Kardec. Que assim seja, iniciamos então o nosso plantão do Evangelho no Lar. Vem com a gente, participe através do Facebook também, mande para o telefone 0800 979 5011 a sua mensagem, mande também para o 2457-5011, aliás, ligue, né, no 2457-5011 ou 0800 979 5011 para enviar pelo WhatsApp 99643-3827 99643-3827 e participa com a gente do tema. O tema continua aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é causas anteriores das aflições. Está dentro do Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5. Então é o título principal, Bem-aventurados os aflitos. Vem aqui o item causas anteriores das aflições 8 e 9. Vamos lá, juntinho com o querido Leonardo Cursis. Começa assim o item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Isso significa agarrar a oportunidade, Leonardo Cursis? Nós sempre temos que olhar isso como oportunidades para que nós possamos caminhar para ir em frente. Aí menciona que muitas vezes há alguns que duvidam da necessidade de uma encarnação e que nessa encarnação venham a realizar determinadas experiências. Nesses casos, então, o plano espiritual capacitado faz a escolha desse tipo de experiência que ele vai realizar. Isso é feito lá no plano espiritual, onde ele já recebe as instruções, as comunicações a respeito disso. Mas pode acontecer também de que haja uma outra possibilidade que uma pessoa, no propósito de avançar, de acelerar o seu progresso, solicita a oportunidade de uma encarnação e aí, nesse caso, ele pode até fazer escolhas a respeito das experiências que vai realizar. É sempre bom entender que esses compromissos que são ajustados no plano espiritual são sempre orientados por espíritos de uma evolução superior àquele que vai se reencarnar. Eles têm a total condição de poder esclarecer o que a pessoa vai ter que realizar nessa experiência, as capacidades que vai ter que desenvolver, e sempre ressaltando que essas experiências nunca são superiores às reais possibilidades do encarnante de poder levar avante de uma forma bem-sucedida. Isso mostra, sob todos os títulos, que no lugar daquilo que antes se anunciava de penas eternas e castigos dolorosos, na verdade, o que nós aprendemos é que as oportunidades se desdobram no sentido de que todos possam caminhar e que neste caminhar nenhuma das ovelhas de Deus se perde. Pelo contrário, aquelas que possam estar até um pouco desviadas têm uma atenção especial para que possam retomar a sua caminhada de uma forma adequada. E, consequentemente, nós temos que ver sempre com oportunidade. Isso não significa que não hajam dificuldades. Toda experiência onde nós buscamos nos capacitar para podermos realizar os nossos compromissos sempre encerram dificuldades. Se nós recordarmos a nossa trajetória pela escola, que começou lá no primeiro ano na escola, e muitos chegando até o ensino universitário, aí pelo caminho houveram muitas dificuldades. Se nós imaginarmos também a carreira profissional, da mesma forma. E ainda me parece que um dos aspectos extremamente relevantes é a nossa trajetória dentro da família. Porque uma das experiências que é de fundamental importância é nós desenvolvermos a capacidade da convivência, sabermos nos relacionar de uma forma adequada com as pessoas.
E o progresso que nós fazemos nesse aspecto, na convivência, é o que nós vamos levar de volta para o plano espiritual. Enquanto que todas as demais experiências que podem ser enriquecedoras das nossas capacidades, entretanto, aquilo que vai, de certa forma, sinalizar qual foi o progresso que nós realizamos é nesse campo da convivência. E é bom sempre entender o seguinte: não há ninguém que volte ao plano espiritual que não tenha realizado algum progresso. Às vezes, até, ele vai verificar que esse progresso poderia ser maior, mas, em hipótese nenhuma, uma encarnação é totalmente perdida, e muito menos que haja uma perda de capacidades anteriormente adquirida. Assim, nós temos que entender que Deus é Pai. Deus está, através das suas leis, através dos mensageiros de luz, sempre com o propósito de ajudar os seus filhos a caminharem, e não com o propósito de punir os seus filhos. Ou seja, não adianta eu escolher a reencarnação com todas as dificuldades que eu já quero adiantar, porque eu quero reencarnar uma vez menos. Eu quero ver se eu pulo, se eu já dou uma adiantada na minha trajetória. Então eu vou voltar aí com muito mais dificuldades, eu escolho a espiritualidade, analisando como o senhor está dizendo, né, no estudo do Evangelho, não permite nada que seja, vamos dizer assim, tão absurdo, né, para que também nós não percamos aí a nossa oportunidade nessa reencarnação, porque se pedirmos demais, talvez, possivelmente, não conseguiremos cumprir. Então, existe este equilíbrio, né? E o senhor falou dessa ovelha desgarrada, sabe que me fez lembrar do filho pródigo, em falar em dar até uma certa atenção a esse que está um pouco fugindo do caminho. Lembrei do filho pródigo, né? Quando o filho sai pelo mundo aí, depois de muito tempo retorna, aquele filho que ficou com o pai cuidando de tudo, e claro, ele se incomoda porque ainda fizeram uma festa pelo retorno do filho, né? E certamente foi essa atenção que precisou até para que ele se reconduzisse ao caminho, né, da sua jornada evolutiva, ao caminho do bem. Muito bem, gosto também de refletir nessas parábolas junto às questões que chegam aqui para nós do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando aqui, senhor Leonardo, tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta, como o senhor disse, né? Muitas vezes nós acabamos nos punindo, né? Nós nos colocamos numa situação em que fizemos alguma coisa que sabíamos que não era o correto e acabamos impondo a nós mesmos uma certa punição que possa nos levar ao adoecimento do corpo, e esse adoecimento vir a ser a antecipação de uma desencarnação. E aí, como fica se eu mesmo me puno e eu mesmo acabo me prejudicando por isso? A primeira consideração essa hipótese de alguém fazer alguma coisa errada sabendo que é uma coisa errada, essa hipótese não existe. Nós fazemos segundo o entendimento, segundo aquilo que nós conhecemos. Portanto, o que pode acontecer posteriormente, após ter realizado alguma coisa que nós percebemos que os resultados não foram adequados, nós nos conscientizarmos disso, mas não que havia uma possibilidade de que isso fosse conduzido de uma forma diferente. Agora, quando nós retornamos ao plano espiritual, há uma avaliação detalhada, acompanhada lá pelos nossos amigos do plano espiritual, que possam nos conduzir de uma forma adequada. Há uma recapitulação detalhada da nossa última encarnação. Isso é feito de uma forma extremamente viva, como se nós estivéssemos vivenciando novamente aquelas situações. E note, novamente, aí não existe nenhum propósito de punição. É claro que nessas recordações vão surgir aquelas coisas dolorosas, aquelas coisas que nós não gostamos.
mas o propósito sempre é de aprendizado. E aí, quando há essa revisão, é muito provável que nós verificamos algumas coisas que nós poderíamos levar avante, por não ter completado ou por ter sido deficiente a nossa participação anteriormente. E isso pode, em muitas oportunidades, instruir a nova encarnação que nós vamos ter. Mas é sempre bom lembrar que essas novas encarnações podem demorar algum tempo. Isso não significa que da noite para o dia nós retornamos aqui. Mas, de qualquer forma, sempre está em andamento a possibilidade de nós progredirmos. Há até uma possibilidade de ter sido estabelecida uma programação encarnatória, e quando nós chegamos aqui, já no meio do caminho, nós tenhamos cumprido aquela tarefa. E o que faz? Aí pode haver um programa adicional. E os ajustes desses programas acontecem de uma maneira permanente. E alguém pode perguntar, mas como se dá esse ajuste? Acontece que quando nós dormimos, existe aquilo que nós chamamos a emancipação da alma. Nós nos deslocamos do corpo, ficamos ligados para aquele cordão de prata que nós notamos na literatura espírita, e temos encontros com o plano espiritual, e nesses encontros pode ser com o nosso mentor, pode ser com os espíritos que nos ajudam nessa nossa encarnação, e aí pode haver alguns ajustes, pode haver algum esclarecimento. Olha, isso que você está fazendo talvez não seja mais adequado, e nós sugerimos que vá aquela direção. Ou ainda pode haver aplausos. Muito bem, você está indo muito bem, e nessa marcha talvez possamos até estender a sua experiência no sentido de alcançar um progresso ainda maior. Então, percebam que esse acompanhamento, essa assistência do plano espiritual, ela não é negada em momento nenhum. O nosso anjo da guarda está permanentemente ligado a nós e, através da inspiração, podendo mandar pensamentos que possam direcionar. Daí porque nós precisamos sempre estar ligados com esse nosso anjo da guarda. E um momento de nós fazermos essa ligação é quando nós fazemos as nossas preces diárias, colocá-lo, então, diante desse momento em que nós estamos endereçando os nossos pensamentos ao plano espiritual e que possamos ir na sua direção. Muito bem. Tem pessoal participando no Facebook, muito obrigado aqui a vocês que estão conosco, a Judite Santos, a Vera Lúcia, também o Mário Brites Mendieta, que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hein? Um abraço. Guedes Júnior com a gente, também Ângela Freitas de Souza, Marta Maria, a Maria Beatriz Cordeiro Meca. Estamos eu e mamãe aqui em Sacramento, Minas Gerais. Mas seu nome tem a ver com a avó Meca? Depois você me conta. Moro em Rio Pomba, Minas Gerais, é a Marta Maria. O Francisco Severo está em São Leopoldo. Um abraço também, Edson Rampazzo, e comunicador da Boa Nova, Inês Timóteo de Sorocaba, Judite Paiva Afonso. Gratidão a vocês. Gratidão nossa aqui na FEAL, por ter vocês sempre aqui nesse estudo do Evangelho no Lar, viu? O Custódio Conrado Neto, a Sandra Ferreira, boa noite. Ontem passou uma reprise de 28. Hoje é você, Alexandre, apresentando. Está tudo bem com o André Marosso? Está sim, está tudo ótimo. E André Marosso é gerente de comunicações da nossa fundação, aqui da nossa rádio e da TV. E outras tarefas também surgem, né? E às vezes precisa estar ausente. Mas nós estamos aqui, a equipe FEAL se desdobra nessa programação, no sentido que nós agregamos ao trabalho, né? Todos podemos realizar várias tarefas, ou digo, apresentações dos programas, mas o André tá bem, viu? Um abraço aí, chefe. Nosso querido gestor da nossa rádio e TV. Bruno Graff, boa noite a todos, grato pela oportunidade de estudar o Evangelho com vocês novamente. Vamos continuar, Bruno. Agora, no item 9 do Evangelho, diz o seguinte: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiamento. Assim, a expiação serve, sempre de prova,
Mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Às vezes tem sempre uma confusão, né? O que é prova e expiação? Falam tanto, seu Leonardo, que nós estamos nesse mundo de provas e expiações, e deixa eu fazer logo essa prova, me dá a nota que eu quero voltar, quero ir para um outro ano, vai que seja melhor, já que eu vou estar mais confortável na próxima etapa. Essa distinção entre prova e expiação não tem grande utilidade. Nós queremos saber se a dificuldade que nós estamos atravessando se provém de expiação, se provém de prova. A atitude correta é nós aceitarmos as nossas dificuldades, e aceitar aqui no caso não quer dizer se acomodar, se apassivar, ao contrário. Aceitar quer dizer preparar-se no sentido de ter o maior equilíbrio possível para que possa ter acesso aos seus recursos mais preciosos na direção de vencer a dificuldade. Então, pouco importa qual seja a sua origem. Eu, entretanto, acredito que a maior parte das dificuldades não provém de expiações. Eu posso até imaginar uma analogia que podemos imaginar, se nós formos na escola, existem aqueles que passaram de ano, então vão se submeter a novas provas, e tem aqueles que não passaram de ano e terão que fazer novamente a mesma série. Eu não acredito que aqueles que repetem sejam a grande maioria, essa é uma exceção. E também, né, nessa grande escola da vida, eu acredito que é mais significativo a quantidade de propostas que as pessoas se propõem a atravessar novas situações onde possam adquirir capacidades. É evidente que existe aquelas que nós já comentamos anteriormente, que podem ter sido frustradas, não ter sido realizadas de uma forma adequada, ou tenhamos feito coisas que produziu resultados inadequados, especialmente envolvendo as pessoas com as quais nós convivemos, que pode ser os nossos familiares, pode ser as pessoas com quem nós trabalhamos, ou em qualquer outra situação. Porém, quando nós falamos em expiação, esse termo pode sugerir às pessoas alguma coisa meio desconfortável. Talvez nós pudéssemos dizer o seguinte: as expiações e as provas são dificuldades que nos capacitam. Então, dessa forma, talvez não venhamos atribuir um significado negativo quando nós ouvimos essa expressão: nós estamos num planeta de expiação e provas. Olha, nós estamos num planeta escola fantástico que nos prepara para que nós possamos, a cada vinda aqui, voltarmos ao plano espiritual como vitoriosos, como aqueles que conseguiram adicionar progresso na sua experiência. Realmente, nas conversas que eu tenho às vezes, parece que quando se fala em prova e expiação, e fala assim, quando eu voltar, vai ser praticamente quase igual ao que eu estou passando hoje. Porque a gente não tem a dimensão de quanto nós evoluímos, né? E de quanto nós retornaremos com aquelas tarefas que não cumprimos, e ainda mais aquelas adicionais. Olha, como já estava programado para a próxima existência, você carregar essa outra mala aqui, então agora pode ser que fique um pouquinho mais difícil. Mas é aquilo que você falou, da expiação sempre parece que vai ser um grande desconforto, e nós temos aí um caminho, então, para poder seguir, para que nós, ao término dessa jornada, não saímos daqui já pensando de que retornaremos ainda com esse desconforto. Eu confesso que essa parte que o senhor disse é muito mais as pessoas seguem do que são reprovadas, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a impressão que dá é essa de que, mas a gente vai voltar ainda, nós andamos um pouquinho, vai ser quase parecido ao que eu vivi hoje. Não sei, nas conversas às vezes eu percebo com alguns amigos que fica parecendo isso, que o que nós estamos caminhando não é tão grande quanto poderia ser. Talvez porque nós mesmos sabemos de que não estamos fazendo tudo aquilo que podíamos, né, seu Leonardo? Eu volto a insistir, nós fazemos o que nós podemos. E isso não significa que não possa haver um empenho adicional, mas nós nunca devemos considerar como se foi algo proposital.
como eu tinha mencionado, eu levanto de manhã e dizer, hoje eu vou fazer uma maldade. Não existe isso. O que existe, quando nós sabemos qual é o caminho certo, por que eu haveria de pegar um caminho que não me leva onde eu quero ir? Então, agora, eu vou usar o caminho que eu conheço. Agora, muitas vezes as pessoas ficam exigindo que as pessoas vão por caminhos que elas estão visualizando, mas que o outro ainda não aprendeu esse caminho, né? Agora, isso nos leva, inclusive, a considerar o seguinte: o castigo não muda isso, quer dizer, o castigo não acrescenta qualidade adicional para que a pessoa possa escolher um caminho melhor. O que ajuda é o aprendizado, é a educação, é o envolvimento disso. Enquanto que o castigo pode, em um certo momento, tolher uma determinada ação, mas ele não transforma. O que transforma é quando a pessoa internaliza um valor, internaliza um conhecimento que permite visualizar: opa, esse caminho aqui não era o mais adequado, o caminho melhor é este outro. Agora, as pessoas normalmente têm o hábito de dizer para o seguinte: olha, esse caminho que você está querendo não te leva a lugar nenhum. Aí você pergunta: e você poderia me dizer qual é o caminho que me leva? Ah, isso eu não sei. É quase sempre as pessoas têm o hábito de paralisar-se na crítica. Enquanto que, se nós quisermos ajudar e se nós temos uma percepção mais adequada, podemos ajudar. Agora, é bom sempre considerar também o seguinte: a ajuda se dá para aquele que quer receber ajuda. Ajuda não é algo que nós enfiamos de funil goela abaixo. E muitas vezes acontece as pessoas quererem transformar os outros dessa forma indelicada. Não. Se nós percebemos que há receptividade, a pessoa está interessada em ouvir coisas que talvez nós conhecemos, ela não conhece, ok, esse é o momento adequado de oferecer ajuda. Então, insistindo, ajuda é algo que se dá para quem quer ajuda. Nós não conseguimos empurrar ninguém. As pessoas escolhem de acordo com aquilo que vai no seu íntimo. E gradativamente elas vão incorporando novos conhecimentos. E volto a insistir que nós fazemos uma avaliação equivocada nossa também, porque quase sempre nós ficamos na retrospectiva nos fixando nas coisas erradas que possamos ter feito. Mas se nós pararmos e verificarmos as coisas boas que nós fizemos, até podia ser um procedimento adequado. No final do dia, tenha uma caderneta, escreva 3 coisas boas que você fez. E aí você vai ver que no final do mês, no final do ano, a quantidade de coisas boas que terá feito é muito maior do que supunha. Isso não significa que não tenha feito alguma coisa equivocada. Mas a ênfase deve ser no sentido reconhecimento daquilo que nós estamos progredindo. E na hora que nós temos uma visão correta disso, nós vamos nos entusiasmando. Puxa vida, eu estou indo para frente. A cada dia que passa, o meu caderninho aqui, além das 3 que foi sugerido, eu estou começando a ter algumas adicionais para anotar. Agora, isso pode ser coisas muito simples. Isso pode ser uma atenção que nós damos para uma pessoa, ajudando uma pessoa a atravessar a rua, ajudando uma pessoa a encontrar alguma coisa que procura na cidade. Isso pode ser um alimento que nós estamos oferecendo para alguém. Isso pode ser uma palavra amiga, na condição que eu falei, que a pessoa está querendo ouvir a palavra amiga. Por exemplo, o pessoal do CVV faz isto de uma maneira magistral. As pessoas ligam com as suas dificuldades e pacientemente não interessadamente, talvez seja o termo mais correto, ouvem aquilo que as pessoas estão falando, sem interromper e sem ficar dando conselhos. É muito curioso que quando termina esse atendimento, as pessoas falam: muito obrigado pelas sugestões que você deu. E ao longo da entrevista não houve sugestão nenhuma. O que acontece? Quando a pessoa encontra um campo onde é possível ela ir desenrolando o novelo das suas experiências, ela mesma vai encontrando para onde que tem que esticar o fio, né? Muito bem. É muito mais na nossa jornada, se a gente olharmos, é muito melhor se nós pautarmos pela qualidade do que pela quantidade das coisas que nós vamos realizar, né? Às vezes vamos nos propor aí tantas coisas, vamos colocar tantos itens na nossa lista e pode ser que a gente não consiga se dedicar tão bem se estivesse um pouco menos, né? E pudéssemos realizar com muito mais cuidado. Um abraço aqui para o nosso ouvinte que está ouvindo aqui, Margarete Parpinelli está lá ao telefone. Boa noite, Alexandre e Leonardo. Estou na escuta
e refletindo e aprendendo muito com o tema dessa noite. Um grande abraço ao Luiz de Santo André, aqui no ABC Paulista, né? Não tão longe de onde eu fico, hein? Já já eu trago aqui mais participações, mas alguém aqui está perguntando, já vejo aqui, né? Fazendo uma pergunta aqui, eu já já passo. De vez em quando o Face nos pode aqui dar mão, mas deixa eu trazer aqui. A Deise está com a gente, obrigado, Deise, está aí na vibração, né? Rosa Marli, boa tarde, não perco a programação, principalmente pronto atendimento e o Evangelho. Gratidão por existir em nossas vidas. Rosa de Volta Redonda, aqui Rio de Janeiro, hein? Pertinho, Rio. Boa noite para todos, paz e gratidão. Quem está falando é o Túlio Márcio, de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro também. A Solange Silva está aqui conosco, a Maria Esther, acompanhando também o Evangelho no Lar, a Cida Lima, de Quixadá, no Ceará. Eu não conheço o Ceará, hein? E de Igaraçu, no Pernambuco. Boa noite, gratidão a todos com minha esposa Cristiane. Cristiane e Carlos Lima juntinhos com a gente, hein? Grande abraço. Maria do Socorro Valente, também, muito bem. Aqui a ouvinte que perguntou, cadê você? Verônica, não sei se você ouviu eu falando, né? O André tá bem. André Marusso, tá aí com outras tarefas também, então às vezes não consegue estar aqui juntinho com vocês no plantão do Evangelho no Lar. Vamos continuando aqui com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que, aliás, sábado é o dia que lembramos o nascimento de Allan Kardec. Foi 3 de outubro de 1804. Gente, faz tempo. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado, se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. A gente conhece pessoas, uma encarnação assim, aquela palavra mais confortável. A gente olha e fala assim, poxa, nossa, eu passo tanta coisa, tem tanto desafio no meu caminho, vejo pessoas que estão aí também, parece que não tem nada, será que são mais evoluídos? Porque que maravilha que é a vida daquela pessoa, São Leonardo. Essa situação confortável, como o texto pode sugerir, na realidade não é assim. Mesmo nas encarnações, vamos dizer, mais tranquilas, para que possa haver um avanço, nós temos que nos apresentar diante de desafios que sejam estimulantes. Se nós chegarmos aqui com o espírito de que vamos passar uma férias, isso não é assim que a coisa funciona. Então, agora, de qualquer forma, as dificuldades que surgem, tanto em relação a esses que se dispõem a dar um passo adiante na melhoria da sua vida, como aqueles que vêm, talvez, de uma forma recalcitrante diante das dificuldades, o resultado disso é o mesmo. Quer dizer, desde que as pessoas vençam as dificuldades, elas terão a gratificação de ter dado um avanço na sua progressão espiritual. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Agora, muitas vezes, aqueles que nós achamos que não têm dificuldade nenhuma, porque essa análise que nós fazemos é pela percepção exterior que nós temos, muitas vezes a pessoa não tem necessidade de ordem material, aparentemente não tem problemas de saúde, mas nós não sabemos o que vai no íntimo das pessoas, e muitas vezes as dificuldades que a pessoa atravessa é algo que ela identifica nessa sua vida interior. E nesse aspecto, eu acredito que o ponto fundamental é como é que se dá a convivência dessa pessoa com as outras. Porque, aparentemente, as coisas não podem ter nada. Agora, uma das coisas que muitas vezes nos coloca numa condição
precisamos tomar cuidado é de que nós achamos que os nossos pensamentos não produzem nenhum tipo de resultado. Agora, é muito comum nós, na nossa vivência, temos um discurso interior em que nós ficamos desfiando as coisas negativas, muitas vezes pensando as coisas que não sejam mais harmoniosas em relação às pessoas, e isso tudo pode nos trazer dificuldade. Então, aqui nós temos que tomar como lição fundamental para sermos bem-sucedidos é aquela que Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E uma forma de nós colocarmos isso de forma diferente é a lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que nós sememos. Ora, se nós colhemos aquilo que nós sememos, por uma questão de inteligência, nós devemos escolher boas sementes. Então, e quais são essas sementes? São as nossas ações, as nossas atitudes, são as nossas palavras, que essas nós já não damos tanta importância, mas tem uma importância muito grande, e aos pensamentos, a esses nós damos menos importância ainda. Mas na base daquilo que nós falamos e fazemos, as coisas nascem em primeiro lugar através dos nossos pensamentos. Então, veja só a importância do pensamento. E como é que nós sabemos que se a semente que nós vamos lançar é uma boa semente? Então, aí nós podemos nos valer de um outro ensinamento que Jesus nos trouxe e falou muitas vezes, que é aquilo que nós conhecemos como a lei áurea, ou lei de ouro, que diz o seguinte: faça ao outro o mesmo que você deseja para si próprio. Ora, se a nossa ação, se a nossa palavra, o nosso pensamento tiver essa qualidade, algo que nós queremos para nós mesmos, essa é uma boa semente. Mas se não tiver, não semeie. Agora, muitas vezes é comum as pessoas estarem semeando coisas que não são adequadas, que não atendem a esse controle através da lei áurea, mas através de um monte de justificativas que não convencem nem a ele mesmo querer, quer dizer, dar a entender que aquilo que ele fez era o melhor que podia fazer. Pode até ser que naquele momento era o melhor que tinha feito. Porém, o teste fundamental é esse. Esse é alguma coisa que você gostaria que estivesse acontecendo com você mesmo? Pois é. Lembrei de um amigo, Raul Cabral. Ele sempre, a gente quando conversa sobre esses temas, ele fala dessa questão que se ter dinheiro pressupõe não ter os desafios, né? Se vive mais confortavelmente. E ele sempre fala: Alexandre, dinheiro não traz felicidade, traz conforto, né? Tem muita gente que acha que dinheiro traz felicidade. Nós conhecemos inúmeras pessoas que têm muito dinheiro e não têm um caminhar aí feliz, né? Sempre muito amargurado, a mágoa, enfim. Muito bacana essa sua explicação. E essa questão dessa revolta com Deus, hein? Essas queixas, essa revolta, como se nós fôssemos aquela criança, aquele bebê que chora e vai receber a mamadeira, Sr. Leonardo. Acho que essas queixas, esses choros, não vão fazer com que diminua o que nós estamos precisando seguir nessa nossa estrada, né? Carregar a nossa malinha. Se nós consideramos o ensinamento de Jesus que eu mencionei há pouco, de que cada um é dado segundo as suas obras, que nós colhemos aquilo que nós sememos, é bom entender que toda a nossa colheita tem uma única origem, é a nossa semeadura. Às vezes, brincando, eu falo, alguns pensam que um estranho foi e semeou alguma coisa na horta dele e que agora ele tem que colher. Essa hipótese não existe. Tudo que é colocado na horta da nossa vida são sementes que nós lançamos lá. Agora, quando nós temos esse entendimento, fica difícil. Nós queremos atribuir a responsabilidade para a nossa dificuldade a quem quer que seja, muito menos a Deus. Agora, já começa o seguinte: se porventura nós tivermos o hábito da reclamação, da lamúria, da cobrança, é porque se de um lado nós aceitamos intelectualmente o ensinamento de que nós colhemos e que nós sememos, no nosso dia a dia não estamos de conformidade com isso. Porque se eu reclamo, eu estou reclamando de alguma coisa que está me causando algum desconforto. A reclamação, então, sempre se dirige a uma origem externa. Nós estamos achando que aquilo que está me causando um desconforto, a responsabilidade é de alguém. Ora, se nós partirmos desse pressuposto, nós devíamos procurar esse alguém e dar um jeito nele. Agora, muitas vezes as pessoas, não identificando isso, acreditam que Deus é que seja o responsável pelas suas dificuldades. Deus não é responsável nem pelas suas dificuldades, nem pelas suas premiações. Tanto as nossas dificuldades como as nossas premiações são obras nossas. Quer dizer, quando nós fazemos coisas boas, nós temos o prêmio da boa semeadura que nós fizemos.
Agora, se nós lançamos uma sementezinha que não é lá grande coisa, o que é que nós esperamos colher? Deus não tem nada com isso. Deus nos criou com todas as condições de sermos bem-sucedidos, está aí porque nós ouvimos a expressão que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então não há nada errado com os filhos de Deus, e ao mesmo tempo, as suas leis e o seu processo, aonde nós nos engajamos para evoluir, nos assegura plena certeza que nós seremos bem-sucedidos. Às vezes até eu brinco com o seguinte, quando nós somos criados, Deus preparou uma mochila e colocou dentro dessa mochila tudo aquilo que nós precisamos para a nossa viagem. Aí nós chegamos aqui e começamos a pedir coisas para Deus. Como? Você está entrando a segunda vez na fila para pedir coisas para Deus? Já te deu todo. Agora, então, qual é aquilo que nós temos que fazer? Através da prática do bem, nós vamos gradativamente descobrindo o que há nessa mochila. Aí está o amor, está a paciência, a tolerância, a esperança, todas as virtudes que nós possamos imaginar, está aí, que forma a nossa essência. Na nossa essência não tem absolutamente nada que possa atravancar a nossa caminhada. Ao contrário, vai sempre nos ajudar. Daí porque eu acredito que um grande propósito da vida é desenvolver virtudes, não é ficar centrado no sentido de querer reprimir coisa errada. Não vai conseguir. Vou dar um exemplo. Se porventura eu me concentrar em querer reprimir o egoísmo, eu não vou conseguir isso. Agora, se eu desenvolver o altruísmo, o que vai acontecer? Eu vou começar a ser altruísta sem ter que lutar com o egoísmo, sem sofrimento. E gradativamente, então, vai havendo essa substituição daquilo que eventualmente eu esteja fazendo de forma equivocada pela virtude que há em nós. É o caso da intolerância. Não vou combater a intolerância, eu vou procurar desenvolver a tolerância, a perseverança, a paciência. Então, todas essas virtudes requer que, através das nossas experiências, nós desenvolvamos. Então, lembre-se, na nossa mochila tem tudo. E eu acredito que é uma mochila de proporções adequadas. Muito bem. Um abraço aqui para Elza e Isis de Uberaba, Minas Gerais. Boa noite, queridos irmãos. Gratidão mais uma vez pelos belíssimos ensinamentos. Também temos aqui a Nancy do Pará. Leonardo, estou encantada com tanto conhecimento. É muito bom aprender com você. Não dá para clonar o Leonardo Cursis? Poxa, e Leonardo, nós vamos cada vez mais aprendendo com ele mesmo. Dá para ter um clone, hein? Eu não, eu acho que isso não é uma boa solução. As pessoas têm que encontrar aquilo que elas precisam e todas elas têm dentro de si aquilo que precisa. Enquanto que as coisas que estão fora de nós podem ser estimuladores. E evidentemente, há muitos estimuladores muito mais eficientes do que eu, a começar com o nosso Mestre Jesus. Né? Isso. A neta, ela é de Araripina, no Pernambuco. Quando uma pessoa perde muito do seu tempo na vida e só muito depois se dá conta, aí ela entra de cabeça no trabalho, rala bastante, mas com muita boa vontade vai a Uberaba, conhece Chico Xavier e sua vida, creio que toma o rumo certo, hoje na terceira idade, e se sente feliz na doutrina espírita. E o Ricardo Freitas, de Porto Alegre, ele diz: iluminado Leonardo, apesar de nós termos escolhido nossa missão aqui na Terra, por vezes adquirimos outras missões por nossos desejos mais inferiores, vaidades, materialidade e outros. Isso também são lições elevadas? Fazer escolhas erradas também é um aprendizado. Agora, para nós fazermos escolhas certas, é possível nós fazermos isso sem que nós tenhamos exercitado na escolha e, nesse exercício, errar nas escolhas? Então, eu acredito que a forma mais correta é nós colocarmos o seguinte: não existe erros na nossa experiência, o que existe são experiências. Agora, o que nós temos que estar atento é quanto ao resultado dessas experiências. E tem um caso célebre em que umas vezes chegaram para o Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, e que ele tentou uma quantidade imensa e não conseguia. Dizem que ele tentou 999 vezes sem que tivesse conseguido inventar a lâmpada. Alguém disse: olha, você fracassou 999 vezes. Ele disse: não, em 999 vezes eu aprendi como não fazer aquilo que eu acabei fazendo na 1000ª tentativa. E a propósito da nossa irmã que está querendo me clonar, evidente que eu agradeço isso como elogio, evidentemente não estou recusando isso. Não?
e tampouco o nosso amigo que falou a respeito agora que você leu ultimamente. Eu sempre agradeço aqueles que, evidentemente, vamos dizer assim, de alguma forma, agradecem a nossa participação. Isso é sempre gratificante. Bem, encerrando já o nosso plantão do Evangelho no Lar, seu Leonardo Cursis, né, que a espiritualidade possa aí alcançar a todos, que os seus mentores, né, anjos, guias, como você costuma chamar, querido ouvinte telespectador, onde você estiver, de acordo com a sua fé. Sabemos que nem todos que acompanham a nossa programação são espíritas. E isso, para nós, engrandece, porque você também traz aí com seu conhecimento e agrega junto a todos nós aqui espíritas nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Desejo a você, ouvinte, telespectador, que tenha uma linda noite, né? Que as vibrações, antes de você se deitar, possam alcançar aqueles seus entes queridos, aquelas pessoas que você ama, e também aqueles que a gente não conhece e que não tem uma prece de ninguém. Talvez a nossa prece, aqueles que estão sempre se sentindo sozinhos, seja a única que vai chegar até aquele desconhecido. Seu Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma oportunidade preciosa estar aqui, tendo a atenção dos amigos pela TV, pela Rádio Boa Nova. E aqui, hoje de manhã, eu fui surpreendido com uma notícia que dia 1 de outubro é Dia dos Velhinhos. E, então, todos que estão nessa condição estão aguardando com que as vibrações possam chegar até nós. O Alexandre, ele não perde por esperar. Daqui uns anos, ele também estará comemorando o dia 1º de outubro, né? Muito obrigado por essa bênção, me sinto abençoado. É desejar o bem para que eu possa chegar lá também, onde o Senhor já passou, já chegou. Todos nós queremos poder aproveitar ao máximo. E até uma próxima oportunidade, seu Leonardo. Muito obrigado. Deus o abençoe, viu? Obrigado a todos. Amanhã tem mais Plantão do Evangelho no Lar, às 18 horas. Boa noite. Obrigado, equipe fiel. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.